Vamos falar sobre referências bíblicas. Sabe o que é referências bíblicas? Você já observou que em alguns versículos vem umas letrinhas pequenas e em itálico? Pois é, essas são as referências bíblicas que sempre aparecem no texto bíblico em um tipo itálico e em ordem alfabética. E estão sempre vinculadas aos versículos da página aonde aparecem. Essas referências apontam para outras passagens bíblicas e vale salientar que as referências não se encontram no texto bíblico adotado e sim foram inseridas na edição bíblica. Algumas referências vêm em paralelo ao texto bíblico. Um exemplo é a Bíblia Shed, revista e atualizada no Brasil de segunda edição. As referências vêm na parte central do texto, logo ela vem paralela entre um texto e outro. Já a Bíblia Sagrada, nova tradução na linguagem de hoje, este modelo é um modelo mais simples e não existe referência bíblica no texto. Mas na Bíblia Sagrada, revista e corrigida, edição de 1995, encontramos as referências bíblicas no rodapé, enquanto na Bíblia de Jerusalém, revista e ampliada, encontramos as referências logo abaixo ao texto. E como utilizar as referências bíblicas? Vejamos, você está estudando o livro de Gênesis, capítulo 1 e versículo 1, na Bíblia Sagrada, revista e corrigida de 1995. O capítulo 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Observe que antes do nome princípio tem a letrinha A. Esta letra é a referência bíblica. Então você vai na parte de baixo da página, que é chamada de rodapé, e logo no início do rodapé você vai encontrar o número 1.1 em negrito e em seguida uma letrinha A. O número 1.1 significa capítulo 1, versículo 1 do Gênesis. E a letra A, que é referente ao assunto do versículo lido. Logo ao lado da letrinha A tem a abreviatura PV 8 e 23. Que significa PV? Provérbios, capítulo 8 e versículo 23. Vamos ler? O texto diz assim: desde a eternidade foi ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. O 24 ainda diz: antes de haver abismo, fui gerada, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Então, lemos que o livro de Provérbios, capítulo 8 e 23, fala exatamente um assunto que vai falar do princípio, início, e está ligado ao versículo 1 do capítulo 1 de Gênesis. Em seguida, na letrinha A do rodapé de Provérbios, nós vamos observar que tem outra referência bíblica, que é a abreviatura HB 1.10, que significa HB 1.10. HB significa Hebreus, ou seja, é o livro de Hebreus. Que interessante! E 1.10 é capítulo 1 e versículo 10, que diz assim: tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obras de tuas mãos. Que grande! Estudamos 3 versículos em livros diferentes, e eles estão ligados entre si, falando da criação, princípio e início de tudo. Com esse estudo, aprendemos que a função das referências bíblicas é ampliar o assunto que estamos estudando em determinados versículos. E o melhor de tudo isto já está pronto para ajudar o nosso aprendizado. Então, bom aprendizado e até ao próximo assunto.